direcionado às nossas vidas. Queremos apresentar a vida do Derson, ele vai compartilhar. Eu queria que você, aí sentado, feche os seus olhos, estenda sua mão para cá. Pai querido e Pai amado, nós queremos, meu Senhor, apresentar a vida do Wanderson, Pai. Nós queremos apresentar a sua boca, queremos apresentar a sua mente, queremos apresentar o seu coração, Pai. Queremos pedir que o Senhor faça sobre ele grande obra, Pai. Grande obra, e que o Senhor nos alcance nessa noite através da vida dele. Que o Senhor derrame, Pai, sobre ele o espírito de ousadia, meu Senhor. De retidão, meu Senhor. De temor nessa noite, meu Senhor. Que o Senhor oriente, que o Senhor fale em seu coração e que todas as outras vozes, Pai, todas as outras vozes possam ser silenciadas nessa noite. Que antes de tudo venha ser o seu Espírito a falar e o seu Espírito também a traduzir para os nossos corações qual a vontade de Deus para o seu povo, Pai. Nos abençoa grandemente em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bênção. Maravilhoso, Senhor. Boa noite a todos. Que a paz de Deus seja em cada coração, amém? Aleluia. Muito bom, amados. Mas muito bom mesmo, sabe? Podermos estar nos reunidos aqui todos os domingos, neste salão. Podermos ter esse tempo que é tão corrido, né? Tempo esse de comunhão. Tempo esse onde nós podemos olhar nos olhos do irmão, dar o aperto de mão, dar o abraço. Tudo isso é muito precioso. Tudo isso é muito precioso para nós. E que isso seja precioso para você. Eu gostaria de ter a liberdade de fazer algo aqui nessa noite. Eu gostaria que Jussara fosse até a Raquel e desse um abraço nela. Gostaria que Rayane viesse a Sueli e desse um abraço nela. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, faz florescer a cada dia, em nossas vidas, a tua alegria, a tua paz, o teu amor. Faça florescer a cada dia o Senhor em nós, em nome de Jesus Cristo. Raquel, sinta-se abraçada pelo Espírito Santo. Sueli, sinta-se abraçada pelo Espírito Santo. Sinta-se abraçada por essa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, gente, pode sentar. E de repente você vai se perguntar: não entendi muita coisa. Mas elas sabem a importância. Elas sabem a importância desse abraço. Elas sabem. Elas sabem. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, preste atenção. Isso é muito precioso. Isso é muito precioso. Não negocie, meu irmão, esse tempo que nós temos aqui todos os domingos, sabe? Não negocie esse tempo com a sua televisão. Não negocie esse tempo que nós temos aqui no domingo
com o seu sofá, com a sua cama. Não negocie esse tempo que nós temos aqui com o seu cansaço. Porque tem dia que nós estamos muito cansados, não é mesmo? Mas muito cansado mesmo, e a vontade é de ficar em casa mesmo. Mas não negocie, dê valor a esse tempo. Dê valor a tudo isso aqui, sabe? Não seja aquele cristão de domingo sim, domingo não. E nós temos uma galera aqui assim. Nós temos uma turma aqui assim, sabe? Domingo sim, domingo não. Hoje eu vou, domingo que vem você não vai me ver aqui não. Tipo isso, sabe? Não negocie. Não negocie. Dê valor. Dê valor a tudo isso aqui. Isso é precioso demais. Em nome de Jesus. Vamos orar. E que Deus, mais um pouquinho, né? Bona orou, mas quero eu orar. Em nome de Jesus. Pai, continua falando. Pois nós sabemos que o Senhor está sempre a falar conosco. O Senhor está sempre a falar e ministrar os nossos corações. Somos nós, ó Deus, somos nós que por muitas das vezes não estamos atentos à Tua voz. Somos nós que por muitas das vezes não temos sensibilidade, ó Deus, para sentir, para entender o Teu mover, para entender tudo quanto o Senhor quer realizar e fazer através de nós. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos ser tocados por Ti. Nós queremos ser tocados por Ti, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, ser tocados por Ti. Queremos mais do Senhor, mais do Teu Espírito. Em nome de Jesus, ó Deus. Encha os nossos corações. Dai-nos mais de Ti, pelo poder do nome de Jesus, é o que nós clamamos. É o que nós pedimos. Usa-me conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Amém? Vamos ler? Dá um tempinho, os irmãos vão colocar aqui. Do 9 ao 18, viu? 18. Isso. 9 ao 18. Aleluia. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que ele fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja um cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim
a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me livrará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. 21. Procure vir antes do inverno. Aleluia. Glória a Deus. Segunda carta a Timóteo. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. E essa foi a última carta escrita por ele, antes da sua morte. Antes de Paulo ser decapitado. Quando Paulo ele escreveu essa carta a Timóteo, ele se encontrava preso em Roma. E essa foi a segunda prisão de Paulo em Roma. Só que diferentemente da sua primeira prisão, que a sua primeira prisão foi uma prisão domiciliar, onde o próprio Paulo, ele alugou a casa onde ele iria ficar recolhido. Só que agora não. Paulo ele foi apanhado, e Paulo ele foi jogado, meu irmão. Ele foi lançado em uma masmorra, em uma prisão subterrânea, em um calabouço. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Vamos entender um pouquinho como era essa prisão. E vamos tentar imaginar a situação do apóstolo Paulo, a qual ele estava vivendo ali. Essa prisão, uma prisão subterrânea, uma prisão que ela ficava praticamente uns 8 metros abaixo da superfície. E essa prisão era uma prisão escura, úmida, fria. Havia um buraco por cima, onde os soldados, literalmente, eles jogavam o alimento, jogavam a comida ali para os prisioneiros. E Paulo, ele está nessa prisão, ele está acorrentado pelos pés, e mediante as suas necessidades fisiológicas, por muitas das vezes ele teria que fazer as necessidades ali mesmo dentro daquela prisão. Essa prisão, meu irmão, é uma prisão fétida. Ela tem um mau cheiro, quase insuportável. E Paulo ele está preso nessa prisão. Agora pensa comigo. Aquele que foi escolhido por Deus, aquele que foi separado por Deus, que teve um encontro com Deus, o apóstolo Paulo, foi escolhido para anunciar o evangelho, para levar as boas novas. Ele agora está preso e se encontra nesta situação. O apóstolo Paulo se encontra ali, cárcere. E Paulo, amados, ele foi preso, diferentemente da primeira, que foi uma prisão porque ele estava pregando o evangelho. Paulo agora ele está preso porque ele está sendo acusado de ser um malfeitor, de ser um criminoso. Paulo ele está sendo acusado de ser um dos líderes da causa do incêndio de Roma. Paulo ele está preso injustamente. Ele está preso por um crime a qual ele não cometeu. E Paulo, amados, ele está preso, sim, aprisionado, mas não desanimado. Paulo ele está perplexo, mas não desesperado. Paulo está perseguido.
mas não abandonado por Cristo Jesus. Paulo, ele se encontra abatido, mas não destruído. E mesmo mediante toda essa situação que Paulo ele estava vivendo, aprisionado, abandonado pelos amigos, pois os amigos de Paulo, a maioria deles abandonaram ele. Afinal de contas, estavam com medo, sim, com receio de quê? De serem apanhados e de cair na mesma situação que Paulo, aprisionados ali naquele cárcere. E a maioria dos amigos de Paulo abandonaram ele. Mas mesmo assim, Paulo ele está ali e ele é renovado. Ele é renovado em Cristo Jesus. Renovado, meu irmão, para aconselhar, para ensinar, para exortar, para louvar o nome do nosso Deus, através das suas cartas. Esse é o apóstolo Paulo, que glorificava o Senhor, mesmo mediante tantas tribulações, mesmo mediante tantas dificuldades, meu irmão. Diferentemente de muitos de nós, não é mesmo? Como é diferentemente de muitos de nós. Mediante a vida boa que levamos, quando nos vêm as dificuldades, quando nos vêm os problemas, quando nos vêm os obstáculos esses que não chegam nem aos pés de tudo quanto Paulo ele viveu, muitos de nós olhamos para trás. Muitos de nós já pensamos em desistir. Muitos de nós já pensamos em abandonar tudo, em sair da igreja. Muitos até pensam em vender água de coco, né, na praia. Isso mesmo, não, esquece, não quer saber de mais nada. Isso quando lhe vem os obstáculos, quando lhe vem as dificuldades. Mas, meu irmão, a palavra de Deus, ela vem nos ensinando a sermos perseverantes. A sermos perseverantes. Só que, infelizmente, alguns, ao passar por situações assim, não firmam, não assumem responsabilidades, não querem ter compromisso, sabe, com as coisas de Deus. Mas o Senhor ele nos chama a termos compromisso com Ele. O Senhor ele está te chamando para assumir responsabilidades. Meu irmão, entenda isso. Entenda isso nessa noite. O Senhor está te chamando para assumir responsabilidades com o teu reino. E Paulo ele vem nos ensinando através da tua palavra, da palavra de Deus, a sermos perseverantes, a não desistirmos, sermos perseverantes na caminhada com Cristo, sabe, ao ponto de chegarmos ao final da nossa vida mesmo, e de nós então podemos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Guardei a fé. E Paulo então ele vem trazendo vários ensinamentos a todos nós através dessa carta. E eu quero me deter somente em 5 ensinamentos aqui nessa noite. E gostaria que você prestasse bastante atenção, que os seus ouvidos sejam atentos em nome de Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9. 4, 9. Paulo ele vai dizer: Timóteo,
procura vir ao meu encontro. Em algumas traduções, vai dizer: Timóteo, apressa-te em vir. Apressa-te em vir ao meu encontro. Pois Dema, amando este mundo, abandonou-me. Amados, Paulo aqui nos mostra a necessidade de termos sempre pessoas do nosso lado, para que nos momentos difíceis nós possamos apoiar. Paulo ele nos ensina que nós não podemos caminhar sozinho. Tenha sempre sim o tempo da comunhão. Não queira você andar sozinho, porque quando nos vêm as provações, as lutas, as dificuldades, se estamos sozinhos, podemos não suportar. E a palavra de Deus vai nos dizer que é melhor sermos dois, pois se um cair, o outro ajuda o companheiro a levantar-se. É melhor sermos dois, amado. Não afaste da comunhão, não afaste, sabe, do relacionamento. Tem pessoas que às vezes desejam estarem sozinhas, andarem sozinhas, mas quão importante é vivermos em comunhão, vivermos em um relacionamento saudável. Tenha você relacionamentos saudáveis com as pessoas, relacionamentos que quando chegar o tempo difícil, você vai ter um irmão para poder segurar a sua mão. Você vai ter um irmão para poder apoiar e passar por esses momentos difíceis. E Paulo passou por momentos difíceis aqui nessa prisão. Quantos momentos difíceis Paulo passou aqui? Paulo estava vivendo uma turbulência emocional, abandonado pelos amigos, preso em cárcere, injustamente por coisas que ele não fez. Imagina agora a mente desse homem. Imagina a mente desse homem, como é que ele estava sentindo. E por isso ele vai dizer: Timóteo, apressa-te em vir ao meu encontro, meu filho. E Timóteo era o filho da fé de Paulo. Apressa-te em vir. Versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. Paulo ele vai nos dizer assim: Timóteo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Amados, quanta riqueza há nessa pequena frase. Você vai entender o porquê. Esse Marcos aqui, que é conhecido como João Marcos, ele foi o precursor de uma grande discussão com Paulo. Marcos, ele participou da primeira viagem missionária de Paulo, juntamente com Barnabé. Eu falei, é uma grande discussão. E Paulo, falei certinho, né? Então tá certo. E Marcos participou da primeira viagem, então, com Paulo e Barnabé. Primeira viagem missionária. Só que Marcos, no meio da missão, ele abortou a missão. Ele desistiu. Ele retrocedeu e ele foi embora. Ele abandonou Marcos e Barnabé lá na missão. E estou indo embora, viu, gente? Só que a palavra ela não vai dizer para nós o porquê que Marcos ele foi embora da missão, porque ele abandonou essa missão. Só que tempo depois, tempo à frente, já Paulo, Barnabé, retornado dessa missão, Paulo ele vai chegar para Barnabé novamente e vai chamar Barnabé para poder ir voltar com ele a essa primeira viagem para visitar os irmãos.
Só que Barnabé, a brilhante ideia, vai lá, chama Marcos também para poder ir com eles. E é nesse momento que Paulo, não, Marcos não vai não. Marcos, palavra minha, Marcos é um fanfarrão, abandonou a missão no meio do caminho, abandonou todo mundo e voltou para casa, e Marcos não vai participar dessa viagem com nós não. E aí que a discussão foi armada, meu irmão. E a palavra vai dizer que Paulo e Barnabé tiveram uma forte discussão, ao ponto de Barnabé e Marcos não viajar com Paulo. Só que agora Paulo está dizendo: Timóteo, traga Marcos. Traga Marcos. E o que nós podemos ver aqui, amados? Que Paulo ele não guarda registros de mágoa. Ele não guarda registros de rancor. Ao ponto agora de chamar Marcos. Ele é útil para nós, ele é útil para o ministério. Traga ele. Amados, o que o Senhor quer nos ensinar aqui é que nós também não devemos guardar mágoas em relação a outras pessoas. Entenda isso. Reconciliação. Reconciliação. Não guarde rancor. Não guarde raiva de ninguém. Corra, apressa-te em reconciliar com aquele que um dia te feriu, sabe? Um dia te machucou. Aquele que um dia se levantou contra você. A palavra de Deus vai dizer no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 27. Lucas 6, 27. Se você quiser acompanhar, mas fique à vontade. Preste atenção. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. Façam o bem aos que os odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. 32. Que mérito vocês terão se amarem aos que o amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito vocês terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. 35. Amem, porém, os seus inimigos e façam-lhes o bem. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Difícil, né, meu irmão? Complicado. Estreito o caminho, não é? É estreito, é apertado. Como é difícil isso. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. Não se engane. Não se engane em dizer que você é morada de Deus, mas ainda há ódio no seu coração. Mas ainda há rancor, raiva, ira no seu coração. Não se engane. Não se engane a você mesmo dizendo que você tem Cristo na sua vida. Apressa-te. Apressa-te de liberar o perdão. Ame.
capítulo 13, versículo 13. 2 Timóteo 4, 13. Timóteo, quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Paulo é demais. Olha a preocupação de Paulo. Preocupação dele com os livros, com os pergaminhos. Preocupação em aprender mais de Deus. Preocupação em ter mais de Deus, em ter mais conhecimento do Senhor. E você? E eu? Qual tem sido a nossa preocupação? Será que nós temos nos preocupado em realmente aprender mais de Deus? Em conhecer mais de Deus? Toda terça-feira tem aqui na igreja escola bíblica. Você que pode, você que de repente tem um tempo livre na terça-feira, vem aprender mais de Deus, vem aprender mais do Senhor. Poderia muito bem Paulo dizer: Timóteo, passa lá em Troade e pega a minha capa e traz para mim, mas lá tem também, sabe, os livros, tem lá o pergaminho, e fica para você, Timóteo. Vai aprender a palavra, você ainda é jovem, você tem muita coisa ainda para frente. Vai aprender do Senhor. Poderia ele muito bem falar isso, mas ele teve a preocupação de ter os livros e de poder aprender mais do Senhor. Ele vai falar com Timóteo, ensinando Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar de nada, sabe? Mas que maneja bem a palavra da verdade. Que nós possamos nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados, amados. E que manejamos sim bem a palavra do Senhor. Tenha essa preocupação em estar a cada dia aprendendo mais de Deus na sua vida, para que assim você possa sim ser um instrumento nas mãos dEle. E às vezes você se pergunta: poxa vida, queria eu tanto ser usado por Deus. Só que às vezes nós somos tão limitados, não é mesmo? Limitados porque nós não nos colocamos à disposição. Limitados porque nós não buscamos conhecimento. Limitados porque nós não lemos a palavra do Senhor. Limitados porque nós não nos dedicamos a ouvir a voz de Deus, lendo essa palavra. Mas se você tem esse desejo de realmente ser usado por Deus, busque, aprenda mais do Senhor a cada dia, em nome de Jesus, amém? Aleluia. 2 Timóteo 4, 21. 2 Timóteo 4, 21. Timóteo, procura vir antes do inverno. Procura vir antes do inverno. O porquê que Paulo pede para Timóteo ir antes do inverno? Aqui Paulo está falando de tempo, de uma estação, que é o inverno. E nós lemos mais atrás que Paulo, ele pede para Timóteo levar a capa dele. E essa capa, meu irmão, era para que ele pudesse se proteger do frio.
pois o inverno já estava chegando. Timóteo, venha antes do inverno. Apressa-te em vir, meu filho. Porque se você vier depois do inverno, essa capa já não vai me servir de mais nada. E Paulo, ele está falando aqui de tempo. Ele está falando aqui, meu irmão, de que nós devemos sim nos preocupar a cada dia em fazer aquilo que é necessário que façamos hoje. Paulo, ele vai nos ensinar a não procrastinar. E se tem uma coisa que nós somos mestre e que nós fazemos com excelência, é procrastinar, não é mesmo? Não é mesmo? Quem costuma aí deixar as coisas para depois? Você costuma, Jussara? Não, né? A maioria de nós costumamos sempre, não, deixa para depois. Não, amanhã eu faço. Não. Meu irmão, apressa-te em fazer aquilo que é para você fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você tem para fazer hoje. Na oração aqui, na sexta-feira pela manhã, eu falei para o Júnior a respeito do meu concunhado. Meu concunhado, marido da irmã da minha esposa, nós nos encontrávamos toda semana nós nos encontrávamos. E quando a Júlia nasceu, e ela ainda bebezinho, né, muito pequenininha, recém-nascido, e todas as vezes que a gente encontrava com ele, com o nosso concunhado, ele, com aquele desejo de carregá-la no colo, ele falava, não, eu não vou carregá-la hoje ainda, porque ela está muito pequenininha, está muito novinha, e vou deixar ela crescer mais um pouco. Vou deixar ela crescer mais um pouco, ficar mais durinha, e eu vou carregar ela. E por diversas vezes ele falou isso. Por diversas vezes, ele, não, depois eu vou carregar ela. Não, a Júlia, sobrinha. Aí depois eu vou carregar ela. Só que ele não teve tempo de carregar ela. Ele veio a falecer antes de carregá-la no colo. Ele deixou para depois. E às vezes nós estamos assim, deixando para depois. Mas nós não sabemos o que nos espera amanhã. Nós não sabemos. Então não deixe para depois, sabe? Não deixe para depois, meu irmão. Apressa-te. Apressa-te. Apressa-te em liberar o perdão. Não deixe para depois. Apressa-te em amar. Apressa-te, meu irmão, em liberar o sorriso. Apressa-te, meu irmão, em dar o abraço. Não deixe para depois. Apressa-te, meu irmão, em reconciliar. Apressa-te em se render aos pés do Senhor e reconhecer Ele como o único Deus, como o único Salvador, e que sem Ele você não pode caminhar, e que sem Ele você não pode viver. Apressa-te em viver para Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Apressa-te. Quantas coisas, não é mesmo, que estamos deixando. Corra,
corra, vai lá. Sabe aquele abraço? Sabe aquele eu te amo? Aquele eu te amo que a sua esposa, que de repente não ouve há tanto tempo, não é mesmo? Tanto tempo que ela não ouve isso de você. Apressa de falar com ela. Meu bem, eu te amo, viu, meu bem? Eu te amo, viu? Aleluia. Coloque-se de pé. Convidar os meninos aqui à frente. Meu irmão, dê o seu melhor. Dê o seu melhor a cada dia, sabe? Para Deus. Procure a cada dia viver diante dEle, se rendendo a Ele, à vontade dEle. Não deixe para depois. Feche seus olhos. Senhor, ajuda-nos a cada dia nessa caminhada. Ajuda-nos a cada dia nessa caminhada, Pai. Quão falho, quão errante nós somos. Ó Deus, nós queremos aprender, ó Deus. Nós queremos aprender a cada dia de Ti. E viver, ó Deus, viver, ó Deus, tudo quanto o Senhor deseja de nós, tudo quanto o Senhor tem nos ensinado, tudo quanto o Senhor tem falado aos nossos corações. E nós ouvimos a Tua voz, ó Deus, a nos ensinar nessa noite. Que nós não devemos deixar para depois tudo quanto o Senhor tem a fazer através de nós. Por isso, vem, toma a Tua igreja, toma, Deus, a Tua noiva, toma, Deus, o Teu povo, toma, Deus, cada vida aqui, Deus, em nome de Jesus Cristo, cada coração, ó Deus, Pai, que todos nós, ó Deus, como igreja do Senhor, possamos sim, Deus, viver, ó Deus, viver os Teus planos, viver, ó Deus, viver os Teus propósitos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Santo Deus.